Olá, bom dia. Meu nome é Fernando, eu sou coordenador de vendas da Nederman do Brasil e hoje é uma honra estar aqui nos estúdios da Benner para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre soluções de exaustão e filtragem para névoa de óleo. Falando um pouquinho da Nederman para dar início, a Nederman é uma empresa sueca fundada em 1940 pelo Philip Nederman. No Brasil nós temos operação desde 1996, uma operação de um crescimento bastante expressivo desde então. E o que a Nederman faz? O negócio da Nederman é ar limpo. Nós somos uma empresa de controle ambiental. Então todo tipo de processo que gere qualquer particulado em suspensão, que gere risco ocupacional, risco para a saúde dos operadores, para o processo, para o meio ambiente, passa a ser objeto de atendimento das tecnologias da Nederman. Tá? Então, dentro desse contexto, as aplicações de névoa de óleo fazem todo sentido e a Nederman tem muita tecnologia e bastante solução para atender esse tipo de processo. Tá? Então, os processos industriais que geram névoa de óleo, basicamente, o que a gente tem? Usinagem CNC, forjaria, estamparia, prensas, têmpera, lavadoras, todos esses processos eles geram névoa de óleo em suspensão. Essa névoa de óleo, ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser óleo solúvel, óleo integral, mineral, vegetal, sintético, e tudo isso pode conter, né, embebido nesse óleo, você pode ter uma série de aditivos. Você tem antioxidantes, você tem emulsionantes, biocidas, enfim. Uma série de produtos químicos embebidos nessa névoa de óleo. Tá? E como que essa névoa de óleo ela é gerada? Então, por névoa entende-se a nuvem de óleo oriunda do contato do óleo com o processo de usinagem. Tá? Você tem um processo que na maioria das vezes está em rotações de média a alta. Então esse contato com o óleo resulta nessa emissão de névoa. Você tem gotículas, microgotículas de óleo e você tem o próprio óleo queimado. Tá? Então são dois tipos de resultado, dois tipos de componentes que você tem nessa névoa. A gotícula do próprio óleo e o particulado sólido. Tá? Os principais parâmetros que afetam nessa geração, como eu disse, a rotação do processo e temperatura. Vamos considerar esses dois. Então, as altas rotações, quando recebem o líquido refrigerante, quando recebem o óleo integral, elas expulsam microgotículas e isso fica em suspensão. Tá? Muito preocupante também quando se trata de névoa de óleo solúvel, porque o óleo solúvel, de forma arredondada, ele possui uma média aí de 95% de água, 5% de óleo. Então, essa água, ela evapora. Então, toda aquela névoa de óleo solúvel, em algum momento ela vai ser separada entre água e óleo. O óleo, ele vai ser depositado em algum local. Ele vai ser depositado no chão, em outras máquinas, vai ser depositado em componentes eletrônicos. Então, você às vezes nem enxerga, né, essa névoa, para onde ela está indo, e quando menos você espera, você está pisando na fábrica e está sentindo que o pé está grudando no chão. Aquele é o resultado do óleo expelido.
Tá? Você tem os óleos solúveis, que são miscíveis em água, e os óleos integrais não miscíveis em água. Os óleos integrais, normalmente, eles em contato com o processo, eles resultam em queima, porque o óleo integral ele costuma atender processos de maior temperatura, maior rotação. Então, o resultado dessa temperatura elevada vai queimar o óleo. Essa queima também resulta na fumaça, que da mesma forma que a névoa de óleo solúvel, ela também oferece riscos ocupacionais, riscos ambientais e por aí vai. Outro parâmetro que afeta a geração da névoa é a pressão de bombeamento do óleo. Existem processos que requerem uma quantidade elevada ou não de óleo, e existem processos que requerem pressões elevadas ou não de óleo para garantir a refrigeração da peça e um resultado aceitável do produto final, da peça final acabada. Então isso também interfere na geração de névoa, tá? Não só a rotação da peça, mas também a pressão de bombeamento do óleo. De novo a rotação, tá? Então eu colocaria como o primeiro fator que vai contribuir para que você tenha uma geração de névoa. Então o primeiro seria a rotação do processo. E claro, os riscos que a névoa de óleo oferece à saúde dos operadores. É muito comum você ver casos, qualquer busca rápida no Google que você fizer, você vai ver a criticidade e, pasmem, o quanto é comum essa dermatite do contato da pele humana com o óleo. Tá? Então, de novo, você tem névoa de óleo solúvel ou névoa de óleo integral, quando não coletada, quando não tratada, em contato tanto com o maquinário quanto com o operador. Seja contato físico com a pele, superfície da pele, ou pior ainda, inalada pelo operador. Isso vai para os pulmões. Um breve vídeo ilustrando o resultado catastrófico disso. Por algum motivo o vídeo não está. E claro, além da saúde ocupacional, você também precisa se preocupar com os riscos patrimoniais que estão associados a um não controle da emissão da névoa do óleo. Tá? O óleo, apesar do óleo solúvel representar 95% água e 5% óleo, em algum momento essa água vai evaporar e esse óleo vai se depositar em alguma superfície. Esse óleo depositado, na esmagadora maioria das vezes, ele é combustível. Então você tem um potencial combustível espalhado pela fábrica. Qualquer fonte de ignição, que não é difícil, dado o ambiente fabril em que esse tipo de máquina está inserido, qualquer fonte de ignição pode ser fatal para colocar abaixo a sua operação. Você pode ter incêndio por não controlar o óleo que está espalhado pela fábrica. E por último, fora o risco ocupacional, fora o risco de patrimônio, a sua operação ela tende a ficar mais cara.
O custo operacional, ele passa a ser mais caro, porque essa névoa de óleo ela vai invadir um painel elétrico, ela vai comprometer o funcionamento de algum componente chave do processo, que muitas vezes, quando você tiver que substituir, seja por um tempo menor do que o indicado, ou seja, por uma necessidade dele ter estragado, você vai gastar potencialmente mais dinheiro do que o necessário se você tivesse um sistema de controle dessa névoa. Então, mais uma vez, diferenciando, né, a névoa de óleo, quando resultado do processo de usinagem, você tem duas situações. Você tem a partícula de óleo, a microgotícula de óleo, que ela é simplesmente expulsada quando o óleo entra em contato com a rotação da peça, e você tem a fumaça do óleo, que é resultado da queima desse óleo em função da alta temperatura. Tá? De forma geral, listando as aplicações e os benefícios de você ter esse tipo de sistema. Então você tem, de novo, você evita a contaminação do ambiente de trabalho, você evita riscos à saúde dos operadores, você garante a segurança patrimonial da sua fábrica, tá? Reduz custo operacional em função de componentes que não terão vida útil reduzida por consequência da invasão da névoa de óleo. Importante também, qualquer indústria, qualquer empresa, não importa pequena, média ou grande, independente do porte, está sujeita a normas regulamentadoras. E a norma regulamentadora número 9, a NR9, ela tem um programa que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes. Todo o processo mapeado no PPRA, ele exige que você providencie EPC e EPI. O EPI é o equipamento de proteção individual. O EPC é o equipamento de proteção coletiva. Esse tipo de sistema de controle e filtragem, exaustão e filtragem de névoa de óleo, se enquadra como um EPC. É lei. Existem, tradicionalmente, outros métodos diferentes do que nós da Nederman utilizamos, né? Então, métodos mais antigos, como a centrifugação, a filtragem eletrostática, filtragem mecânica, esses são métodos tradicionais. Quem trabalha já nesse meio há um tempo, já no mínimo ouviu falar desse tipo de filtragem, tá? Porém, esses métodos mais tradicionais, eles têm ou uma vida útil ou uma eficiência que estão atrelados aí a tempo. Então, existe aqui um gráfico que está ilustrando diferentes resultados de eficiência versus tempo, de acordo com a tecnologia. Então, agora entrando um pouco mais no mérito da Nederman, a Nederman possui uma tecnologia inovadora no que diz respeito à separação da névoa de óleo do ar. São fibras autodrenantes. Então, os elementos de separação são basicamente fibras autodrenantes. Essas fibras autodrenantes, elas recebem a névoa de óleo e elas, por coalescência, promovem a queda do óleo em gravidade. Então você tem fibras que promovem o efeito de coalescência no óleo e por gravidade esse óleo
pinga no reservatório que é devolvido ao processo. Tá? Com certa segurança, principalmente em névoa de óleo solúvel, com certa segurança a Nederman consegue dizer que a vida útil esperada de um elemento filtrante autodrenante, ela gira em torno de 2 a 3 anos, sem perda de eficiência. Sem perda de eficiência de filtragem, você tem 2 a 3 anos sem necessidade de manutenção. Um acessório que pode ser acrescido na solução da Nederman é o filtro EPA. O filtro EPA, a sigla EPA, ela já é bem conhecida no mercado, né? Inclusive, quando você pega um voo, você ouve que a aeronave está equipada com filtros EPA. Então, entende-se que um equipamento que possui uma eficiência de filtragem EPA, ele libera ar considerado respirável. Então, se você vai instalar um equipamento desse em áreas internas, é conveniente você garantir que a descarga de ar desse equipamento te entregue um ar respirável. Então, existe esse acessório recomendado, óbvio, recomendado em todos os cenários, mas principalmente quando o equipamento ele está instalado em área interna. Tá? Além das aplicações de névoa de óleo solúvel e óleo integral, a Nederman também atende aplicações modernas como o MQL, conhecido pela sigla, mas significa Minimum Quantity of Liquid. É um processo novo, relativamente novo, né, dentro do universo da usinagem, que você, como o próprio nome já sugere, você utiliza baixas quantidades de óleo. A Nederman também tem tecnologia para atender esse tipo de aplicação. Tá? Esse tipo de solução, ele pode atender cenários pontuais. Então, se você tem um centro de usinagem e você quer atender pontualmente somente aquele centro de usinagem, você pode dedicar um sistema, um coletor, um filtro para aquela máquina. Mas se você tem às vezes uma quantidade maior, 8, 10, 15 máquinas, e você quer atender todas elas, existe a opção de você posicionar uma central de coleta e filtragem de névoa de óleo. Tá? Essa central ela tem essa cara aqui, são soluções modulares. Essas soluções elas são pré-configuradas, então de acordo com a vazão calculada, de acordo com a aplicação, nós teremos modelos maiores ou menores, mas essa é a cara do equipamento que a Nederman tem a oferecer ao mercado com essa tecnologia inovadora das fibras autodrenantes. Tá? Esse tipo de sistema centralizado nem sempre é uma opção viável, economicamente falando, porque apesar de você ter um custo operacional baixo, em função da vida longa dos elementos filtrantes, o investimento inicial às vezes é um pouco mais alto. Então você pesa um pouco mais no CAPEX para ter um OPEX menor. Nem sempre isso é o que dá para fazer no momento. Então a Nederman também tem uma linha alternativa de filtros coletores de névoa de óleo, que é a linha NON. Essa linha NON, ela também se beneficia de fibras autodrenantes para separação do óleo, porém numa taxa, numa quantidade um pouco menor, um pouco diferente da linha mais moderna. Tá? Então é importante mencionar que a Nederman está preparada para atender o mercado, tanto nas soluções mais sofisticadas, quanto em soluções menos sofisticadas. Tá?
A linha moderna da Nederman é identificada como Fibre Drain. Então, esse é o nome sueco que deram para patentear a fibra autodrenante. Além da vida útil elevada desse tipo de filtro, você tem a opção de lavar esses elementos filtrantes e prolongar por mais um tempo a vida útil. Então você imagina, você investiu num sistema de coleta e separação de névoa de óleo, você vai acessar o elemento filtrante depois de 2 ou 3 anos e você ainda tem a possibilidade de fazer uma lavagem desse elemento filtrante. Existem procedimentos adequados para essa lavagem, não é uma lavagem assim, sem orientações, é uma lavagem que possui um procedimento que deve ser seguido, mas você tem essa opção de lavar e devolver o elemento filtrante. Então, às vezes, você compara o custo, né, de aquisição de um sistema desse com uma outra solução local, uma solução menos sofisticada, e você fala, poxa, isso aqui está um pouco fora. Mas a hora que você projeta isso ao longo do tempo, dificilmente o custo operacional baixo não vai justificar a inserção dessa tecnologia. Tá? Quando você enxerga um horizonte de 3, 4, 5 anos de operação, facilmente esse investimento ele não só se paga, como ele se mostra mais adequado. E não só fazendo conta, mas pela eficiência de retenção e filtragem e operação do sistema. É um sistema que está preparado para trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, sem interrupções. Então você não precisa garantir horas de sistema desligado para promover o efeito de coalescência, para que as fibras consigam drenar e expelir por gravidade o óleo. Não, é um sistema que você tem a possibilidade de deixar ele rodando sem parar, ele vai garantir a mesma eficiência de filtragem durante todo esse tempo. Um breve vídeo sobre o funcionamento dessa tecnologia Fibre Drain que eu comentei.
Nada como um vídeo ilustrando, né, tudo que é dito. Então, pessoal, o que a gente tinha para apresentar, para trocar de ideia com vocês, para comentar hoje era isso. Você que tem um processo na sua empresa que você identificou, por qualquer motivo que seja, que aquilo pode oferecer um risco ocupacional, um risco ambiental, a Nederman está à disposição para atender, orientar e te ajudar a encontrar a solução correta para mitigar ou anular esses riscos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Para mim foi um prazer. Nós estamos à disposição de vocês. Até uma próxima.